Capítulo 181. Doris. Noah voou por cerca de meio-dia sobre o pântano. Ele se encontrou com mais 5 grupos de lagartos do pântano contendo criaturas de nível 3 e os limpou facilmente, armazenando os cadáveres das bestas de nível 3 em seu anel espacial. 25 lagartos e um sapo venenoso. Estou me aproximando da cota necessária para 2 meses. Ele não pegou os outros corpos dos sapos, venenosos porque o valor deles era menor do que os dos lagartos do pântano, afinal o espaço de seus dispositivos de armazenamento era limitado. Ele já poderia voltar para a cidade de Elbaz e obter os descontos nos materiais, mas, como já estava em uma área de caça, decidiu coletar mais corpos para não ser forçado a caçar com frequência. Seus experimentos com o método de forjamento elemental exigiam muito tempo, então ele preferia se concentrar completamente neles em vez de ser interrompido devido a seus deveres como caçador. Tenho que ir descansar agora, estou começando a sentir um pouco de cansaço. Ele havia usado as asas de eixo, o feitiço Passos das Sombras, o feitiço de drenagem de sangue e forma demoníaca parcial o tempo todo. Mesmo que ele ainda tivesse muita energia mental restante, ele optou por fazer uma pausa para retornar à sua forma de pico. O pântano ocupava uma vasta área e havia muitos pequenos pedaços de terreno não cobertos pelas águas barrentas. Noah escolheu aleatoriamente um desses pontos e pousou no galho de uma árvore. A situação não parece muito fora de controle. Apenas com os danos que causei hoje, o avanço do pântano deveria ter sido bastante retardado. Noah pensou enquanto comia um pouco de seu estoque de comida. Eu deveria comprar outro anel espacial. 80 metros cúbicos é muito pouco para minhas necessidades atuais. Noah treinou brevemente seus centros de poder antes de dormir. Ele acordou quando a primeira luz do dia brilhou sobre o ambiente. No entanto, nuvens cinzentas imediatamente cobriram o céu. Parecia que iria chover, em breve. A chuva deve forçar a saída de mais lagartos. Hoje devo conseguir encontrar o suficiente para voltar à cidade. Noah voou novamente no ar e retomou sua busca por bestas mágicas. Começou a chover logo e o número de grupos contendo feras de nível 3 aumentou. Noah venceu cada um desses grupos sem hesitação. O número de cadáveres em seu anel espacial aumentou rapidamente para 33. Estou quase atingindo a capacidade máxima do que posso carregar. Eu não acho que posso colocar muito mais deles. No entanto, nesse ponto, Noah encontrou o primeiro obstáculo em sua caçada. Era um lagarto verde, de 3,5 metros de altura, corpo escamado e cauda longa. Sua cabeça era triangular e suas 4 patas eram grossas e musculosas. Parecia uma pequena pedra colocada no meio do pântano. Aqui está o posto 4. O lagarto gigante tinha sua língua preta bifurcada imersa na água do pântano e seus olhos escuros se moviam continuamente, inspecionando tudo na área ao seu redor. Ele está procurando por mim? Noah havia desencadeado uma grande matança no dia anterior, matando indiferentemente algumas centenas de lagartos nas partes perimétricas do pântano. Essas feras mágicas usavam a língua como um método investigativo, capaz de estender a superfície percebida se utilizassem a água como canal. Eles devem ter sentido que seus números diminuíram e enviaram esta criatura para explorar. Eles são bastante cautelosos com os perigos externos. Ele sabia que suas ações não poderiam passar despercebidas, afinal todo o pântano poderia ser considerado o covil daquelas feras. Devo parar? Noé pensou. O lagarto não o havia encontrado e, se permanecesse fora d'água, dificilmente seria descoberto. Vou dar a volta por cima. Noah mudou a direção para a qual estava voando e foi procurar outras bestas de nível 3. Ao invés de se mover em direção ao centro do pântano, ele estava explorando sua área externa. Ele encontrou mais bestas de nível 3 e o número de cadáveres armazenados tornou-se 40. No entanto, ele foi forçado a parar sua caça devido a um encontro inesperado. Em uma das árvores em uma área não coberta por água, uma mulher de meia-idade estava olhando para longe. Seguindo sua linha de visão, Noah viu 2 lagartos do pântano de nível 4 à distância. Isso já dá 3. Noah pensou, movendo seu olhar de volta para a mulher. A mulher sentiu algo e se virou em seu caminho. Ela e Noah se encararam por um tempo. Noah então pegou o token da guilda dos caçadores, fazendo relaxar. Ela mostrou um token idêntico ao de Noah e apontou para outra área longe das feras de nível 4. Ela quer conversar? Noah assentiu e voou para onde ela indicou. O caçador o seguiu de perto, dando grandes saltos para saltar sobre as árvores esparsas presentes no pântano. Ela não
Parece estar usando feitiços, mas isso não parece ser um corpo de nível 4. Noah analisou a força dele enquanto voava. Ele não confiaria em alguém só porque pertenciam à mesma organização. Doris, certo? Ele perguntou para a figura que se aproximava enquanto aterrissava no chão lamacento. A mulher pulou de uma árvore e caiu bem na frente dele. Sim, você deve ser novo. Ela falou de maneira amigável com Noah. Vance. Noah disse, movendo seu olhar para as grandes criaturas à distância. Quantos lagartos de nível 4 você encontrou? Ele perguntou com uma voz simples. Estes são os primeiros que encontro em uma semana que exploro o pântano. Eu conheci outro, deve haver mais deles. Doris assentiu. Eles estavam no centro do bando até agora. Algo deve ter acontecido para que as feras, de nível 4 patrulhassem. Espere, isso foi sua culpa? Ela percebeu que a única coisa que mudou desde que ela esteve lá foi a presença de Noah. Então deve haver uma conexão entre sua chegada e o novo comportamento das feras. Noah encolheu os ombros antes de responder com uma voz simples. Se por culpa você quer dizer caçá-los, então sim. Eu pensei que o objetivo de ser um caçador era coletar cadáveres de feras. Capítulos 182 a 182. Não devemos estragar o trabalho de outros caçadores. Você apenas interrompeu meu ritmo de matança. Doris gritou com raiva para Noah. A água continuou a cair do céu. Noah observou friamente enquanto a mulher de meia-idade o repreendia. E daí? Noah respondeu, ele realmente não se importaria se suas ações colocassem outras pessoas em perigo. Do ponto de vista dele, se você não fosse forte o suficiente para enfrentar situações com feras de nível 4, não deveria ter chegado lá em primeiro lugar. Você tem que compensar minhas perdas. Eu diria que uma cota mensal é suficiente para apaziguar a situação. Ela sorriu ao dizer essas palavras. Será que ela quer que eu pague a ela? Achei que apenas os nobres poderiam ser tão ingênuos. Sua aparência era a de um jovem, mas ele claramente exalava a aura de um forte cultivador, pedindo compensação dessa forma, sugerindo que ele estava claramente sendo subestimado. Divirta-se com o tempo restante aqui, estou indo nessa direção. Noah não se dignou a responder e desdobrou suas asas novamente para continuar sua caçada. Espere, as regras descrevem esta situação perfeitamente. Se um caçador estragar a zona de caça de outros cultivadores da guilda, ele tem que recompensá-los com sua própria riqueza. Noah parou. Ele realmente não leu as regras da guilda, ele não acreditava que elas fossem tão rígidas, então ele não se incomodou em inspecioná-las. Depois de alguns segundos pensando profundamente, ele ergueu a cabeça para encarar a mulher. Eu não ligo. A chuva caía sem parar e criava grandes poças no terreno onde eles estavam. Uma dessas poças se ligou à água do pântano e Doris pisou nela para correr atrás de Noah, que havia se virado para sair novamente. Seu novato. Caso contrário, você deve seguir as regras. Creei. Um grito alto interrompeu suas palavras e ambos se viraram de onde vinha o som. Os dois lagartos do pântano de nível 4 à distância estavam olhando ferozmente para eles com suas línguas ainda imersas no pântano. Porra! Noah sabia que eles haviam sido descobertos e baleados no ar para deixar a área. Ei, espere por mim. Doris optou por recuar também e seguiu Noah em sua fuga. Ela parou de usar os galhos das árvores para se mover e correu diretamente pela água, sem se importar com o terreno lamacento. A lama não poderia impedir um corpo de nível 3. Creei. Outro grito ressoou do lado deles. O outro lagarto de nível 4 pelo qual Noah havia passado foi atraído pelo rugido anterior e correu apressadamente para sua posição. Os lagartos do pântano não eram extremamente rápidos em seus movimentos, mas podiam nadar habilmente se a situação assim o exigisse. Os outros dois lagartos os perseguiram, imergindo metade de seus corpos no pântano. Para ganhar velocidade, eles eram claramente mais rápidos que os dois caçadores. No entanto, Noah estava à vontade. Ele estava no céu voando livremente. Aquelas bestas mágicas não tinham ataques de longa distância para que ele pudesse fugir quando quisesse. Doris, por outro lado, começou a entrar em pânico. Ela havia se aproximado do bando de feras com cuidado, sendo extremamente cautelosa para não ser descoberta. Como ela não tinha como escapar das criaturas mais fortes, ela teve que levar as coisas devagar ou isso significaria sua morte. Essa foi uma das razões pelas quais ela estava tão brava com o comportamento de Noah. Ela planejou as coisas meticulosamente apenas para ser arruinada por sua aparência. Espere, me ajude.
Ela gritou com o jovem por cima dela. No entanto, nenhuma resposta veio de Noah enquanto ele continuava a voar, distanciando-se dela. Doris sabia que estava sendo abandonada. Seus olhos ficaram resolutos e ela reuniu força na parte inferior do corpo. Ela então saltou, deixando um longo rastro de lama e água turva no ar enquanto subia a uma altura de 10 metros com sua ação. Um de seus braços se esticou e alcançou o pé direito do caçador que estragou seus preparativos. Porra! Noah se virou para ver Doris pendurada em sua perna com um sorriso presunçoso no rosto. Ele não podia voar carregando outra pessoa com ele e sua altitude diminuiu rapidamente quando os dois começaram a cair no pântano. A expressão de Noah ficou sombria e 2 sabres apareceram em suas mãos. Espere, podemos escapar juntos. Doris sentiu o perigo que se aproximava e tentou apaziguar a situação. No entanto, Noah já havia decidido. A primeira forma do Azura foi executada, juntamente com sua forma demoníaca parcial que cobriu com fumaça tóxica todo o seu material e ataques etéreos. 12 sabres fumegantes se chocaram contra ela, deixando marcas profundas em seu corpo e consumindo sua carne. Seus braços foram cortados, sua cintura perfurada, sua garganta cortada. Ela olhou com os olhos arregalados enquanto a distância com Noah aumentava devido à sua queda no pântano. Noah rapidamente agarrou os 2 braços que estavam prestes a cair e ficou parado no ar, observando friamente o desenrolar da cena. Doris caiu na água e os lagartos de nível 4 imediatamente alcançaram seu corpo, mordendo e comendo cada pedaço de carne que conseguiram rasgar. Da figura de Doris restou apenas uma mancha vermelha que foi rapidamente levada pelas águas do pântano. Ela estava morta. Os lagartos então levantaram a cabeça para olhar o humano no ar. Noah sentiu 3 pares de olhos aplicando pressão em sua esfera mental, mas incapaz de causar qualquer dano a ela. Ainda não. Noah pensou, respondendo ao olhar das feras com um dos seus. Ainda não consigo encarar você. As criaturas de nível 4, geralmente tinham uma inteligência superior em comparação com suas versões mais fracas. Assim que viram que Noah podia voar, eles decidiram não perder tempo em sua perseguição e simplesmente olharam para ele. Noah sentiu que eles o estavam ameaçando para não voltar em seu covil. Ele continuou a olhar para as criaturas por um bom tempo, apreciando a sensação de olhar para os seres mais fortes. Foi isso que Thomas sentiu quando trocou olhares com aquele dragão. Ele balançou a cabeça e colocou esse pensamento no fundo de sua mente enquanto se virava para sair do pântano. 2 braços estavam em suas mãos, pingando sangue incessantemente nas águas abaixo. Capítulos 183 a 183. Despojos. Noah voou por meio-dia antes de chegar ao fim do pântano. Ele estava fora do covil das bestas mágicas, em uma das árvores da floresta Melou. A chuva continuava a cair do céu, não parecia que iria acabar logo. No entanto, Noah não se importou com isso e simplesmente inspecionou os 2 braços decepados à sua frente. Havia um anel espacial em cada um deles e ela pegou os 2 antes de envolver os restos mortais de Doris com fumaça preta. Do caçador, apenas seus dispositivos de armazenamento permaneceram. Ela tinha um ritmo lento de matança, mas ficou uma semana dentro do pântano. Seus ganhos não devem ter sido pequenos. Noah não queria voltar para o covil dos lagartos, mas também não queria voltar para a cidade real com apenas 40 cadáveres de feras. As bestas de nível 4 foram alertadas então, o que significava que ele não poderia caçar tão livremente quanto antes. No entanto, 2 meses gastos na forja foram muito curtos para o que ele planejava fazer. Ele precisava de mais cadáveres para preencher mais cotas. Noah inspecionou o primeiro anel espacial, usando sua energia mental para limpar o restante de Doris. O processo foi tranquilo, não houve proteções adicionais ao dispositivo e, como o proprietário anterior estava morto, a marca de Doris era fraca e frágil. Isso não é ruim, ela estava realmente bem preparada. O anel espacial tinha 50 metros cúbicos de largura, estava no mesmo nível do maior de Noé. Dentro, havia muitas poções e pílulas situacionais, elas cobriam a maioria das possíveis situações perigosas em que um caçador poderia acabar. Esse pode ser usado contra veneno, esse aqui é muito útil para queimaduras, pode até estancar imediatamente o sangramento. Ótimo, ótimo, Doris era de fato uma caçadora, preparada. Noah não era um especialista em poções e similares, mas recebeu uma educação geral sobre eles. A academia não poderia negligenciar o ensino de recursos tão importantes apenas porque um aluno não era talentoso em alquimia.
Juntamente com esses itens e 10.000 créditos, também havia itens úteis para seu cultivo. Noah encontrou outra pílula da terra e é algo que fez seus olhos se arregalarem, de surpresa. A quinta essência da besta. Doris provavelmente queria atingir o pico da terceira fileira do corpo com isso. A quinta essência da besta era a versão mais poderosa da essência da besta, uma droga líquida que ele havia obtido há muito tempo. Faz sentido, já que isso também deriva de bestas mágicas, ela deve ter comprado por um preço com desconto. No entanto, seu valor não é baixo, ela provavelmente economizou por algum tempo para comprá-lo. Doris tinha um corpo de nível 3, como Noah. No entanto, sua situação não parecia tão boa. Ela ainda estava nessa posição depois de ter vivido pelo menos 50 anos, seu crescimento estava muito abaixo da média de outros cultivadores, especialmente considerando o rico ambiente da cidade real. Porém, não havia como evitar, feitiços técnicas eram controlados pelas famílias nobres, você só poderia obtê-los pagando uma quantia superfaturada ou submetendo-se às famílias. A academia era uma exceção, pois vendia esses preciosos recursos a um preço baixo, permitindo que seus alunos melhorassem continuamente. Não é à toa que era considerado o melhor lugar para treinar mesmo para aqueles com status nobre. A acessibilidade aos métodos de cultivo tinha um valor enorme. No entanto, ela estava na guilda dos caçadores, acumulando lentamente a soma necessária para melhorar seus centros de poder. Quanto a se inscrever nos guardas de alguma família nobre, havia centenas de cultivadores em seu nível na capital. A competição era dura. Pena que ela não guardou as técnicas, deve ter vendido assim que aprendeu. Não havia métodos de cultivo ou feitiços em seu anel espacial. Foi compreensível embora diagramas e similares eram quase únicos em seu tipo, copiá-los era difícil e exigia a ajuda de um especialista. A maioria dos cultivadores apenas os compraria para aprender a habilidade descrita e depois os venderia a um preço mais baixo. Apenas pessoas que não tivessem necessidade imediata de dinheiro os manteriam como um seguro para situações inesperadas, ou simplesmente para esconder seus poderes. Noah, por exemplo, nunca venderia o feitiço Warp, ele preferiria evitar que outro cultivador do elemento escuridão apareça no futuro e possa usá-lo. E eu tenho outra arma que não posso vender imediatamente, maravilhosa. A faca de Doris estava no anel espacial. Era uma arma inscrita para que seu valor não fosse baixo, mas Noah não poderia vendê-la ou exporia o fato de que ele havia matado. O outro deve ser aquele que contém os cadáveres das bestas mágicas. Noah mudou seu foco para um outro anel. Como ele esperava, o dispositivo continha cerca de 20 corpos de lagartos de nível 13 e tinha 50 metros cúbicos de largura também. Com isso, vou preencher minha cota por 4 meses, mas não posso manter os corpos nesse estado. Os lagartos tinham cortes claros de faca em sua carne. Um especialista reconheceria a diferença entre os dois métodos de caça. Noah passou um dia inteiro alterando os sinais deixados por Doris. Ele primeiro usou o feitiço de drenagem de sangue para remover o sangue restante de seus cadáveres e, em seguida, fez cortes adicionais em sua pele, às vezes cortando diretamente os membros quando o traço da faca era muito evidente. Seu valor baixou assim, mas, quando ele terminou com cada cadáver, não havia nenhuma diferença evidente entre o método de caça de Noah e o de Doris. Isso deve ser suficiente. Agora como devo resolver as coisas? Ele gostava de manter seus anéis espaciais organizados para ser mais reativo em situações perigosas. No final, ele decidiu manter todas as suas coisas pessoais em um de seus novos dispositivos de armazenamento, colocando todas as suas poções, técnicas, feitiços, armas inscritas e recursos de cultivo nele. Como esses itens não ocupavam muito espaço em primeiro lugar, ainda restavam muitos metros cúbicos para uso futuro. Os outros 3 anéis foram atribuídos aos itens momentâneos, como os cadáveres de bestas mágicas. Ao terminar seu pedido, ele tinha 2 anéis em cada mão, com um espaço total de 180 metros cúbicos. Capítulos 184 a 184. Quinta essência. Acho que minha primeira caçada acabou. Noah pensou nisso e uma garrafa contendo um líquido vermelho escuro apareceu em suas mãos. Era a quinta essência da besta e seu uso era semelhante à essência da besta que ele havia usado no passado. Não estou com pressa de voltar, devo apenas usar isso e melhorar enquanto não há ninguém ao meu redor. Noah ainda estava sem camisa, então ele só precisava aplicar a quinta essência.
Ele abriu cuidadosamente o pequeno frasco e espalhou seu conteúdo nos pontos onde estavam seus 7 pontos de acupuntura. O líquido era denso e tinha um cheiro ruim, mas seus efeitos foram imediatos. Os pontos de acupuntura reagiram por conta própria e começaram a absorver respiração em um ritmo acelerado. Noah imediatamente guardou a garrafa e se concentrou no corpo Yin. Ele não poderia absorver aleatoriamente Breat. Ele teve que redirecioná-lo através dos canais apropriados para obter melhorias ao invés de danos. 7 vórtices foram criados em suas costas. Sua velocidade de rotação era incrível. Eles absorveram Breat em um ritmo acelerado. A quinta essência da besta era uma poção que permitia momentaneamente a um cultivador imitar a habilidade das bestas mágicas de absorver respiração, aumentando a quantidade de nutrição que seus corpos recebiam por um curto período de tempo. O fôlego entrou em seu corpo e se acumulou em suas costas. Estava frio como ele estava acostumado. Ele sabia que o remédio estava funcionando corretamente. Ele então o direcionou para seu dantian para refiná-lo antes que pudesse nutrir seus ossos. Uma vez que a respiração absorvida dessa maneira estava em uma quantidade tão maior em comparação com a normal, Noah não poderia cultivar a técnica do vórtice escuro ao mesmo tempo ou o estresse em seu dantian seria demais para suportar. Noah continuou a cultivar assim por uma semana antes de esvaziar a garrafa de quinta essência. Fu! Ele exalou alto assim que os efeitos da poção expiraram e ele interrompeu seu cultivo. Sua pele ficou ainda mais pálida e sua aura fria se intensificou. No entanto, ele sentiu que sua força havia aumentado novamente. Ainda estou um pouco longe do pico da terceira classificação, mas de fato fiz alguns progressos. Noah concluiu após inspecionar seu corpo. Ele não tinha certeza de quanto levaria para seu dantian atingir o pico do estágio gasoso e sua esfera mental estava muito longe do terceiro nível, mas ele tinha certeza de que seu corpo estava se aproximando do avanço. 2 anos no máximo enfrentarei o Pain Tribulation. Já que no próximo nível seu corpo entraria nos níveis heróicos, ele enfrentaria a primeira tribulação. Eu deveria voltar agora. Noé levou 2 dias para chegar ao portão oeste da capital. Ele já havia aprendido o caminho, o que encurtou o tempo necessário para retornar à cidade real. Quando voltou ao quarto que havia alugado, encontrou Ivor dormindo em um canto cercado por puffs vazios. Então, como foi a sua estadia? Ivor abriu os olhos ao ouvir as palavras de Noah e, como sempre, demorou um pouco para ganhar clareza. Ele não respondeu e simplesmente entregou a Noah 3.000 créditos. Noah ficou surpreso. Ele havia deixado apenas 2.000 créditos e as agulhas da lua. Qual era o valor das minhas criações? Ivor bufou baixinho e limpou o nariz com a manga. Aqueles velhos, eles queriam baixar o preço porque acreditavam que os itens eram roubados. No entanto, eles se calaram quando viram o elemento que as agulhas tinham. Noah esperou que ele continuasse. 1.500 créditos. Infelizmente, eles eram armas de 2 usos ou seu valor teria disparado. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo. Não há muitos itens inscritos que podem silenciar aqueles mestres de inscrições arrogantes. Você pode subir para um status social mais alto e se você investe mais tempo na forja. Noah ignorou suas palavras e pegou seus sabres para inspecioná-los cuidadosamente. Ele ainda não os reparou após seu último uso da forma demoníaca e suas formas mostraram algumas pequenas rachaduras. Meu poder aumentou demais. Minhas armas atuais mal conseguem resistir. Toda vez que ele usava a forma demoníaca parcial, seus sabres sofriam uma corrosão. A fumaça tóxica era muito poderosa e selvagem. Era impossível controlá-la completamente, mesmo para seu usuário. Felizmente, o criador do feitiço conseguiu considerar minhas roupas como parte do meu corpo ou eu acabaria nua toda vez que as usasse. Infelizmente, isso é o melhor que ele pode fazer. Esse recurso não pode ser explorado de forma alguma. Noah injetou seu breat nos sabres e as inscrições se iluminaram, consertando os pontos quebrados e afiando as lâminas novamente. Essas são boas armas, podem valer alguns milhares de créditos. Ivor julgou, olhando para as lâminas de prata. Eles perguntaram sobre mim. Noah não podia vender seus sabres, pois eram suas únicas armas, então ele mudou o assunto da conversa. Sim, mas eu só dei respostas vagas. Não vai demorar muito até que eles descubram quem você é. Seu elemento é muito raro para passar despercebido. Noah assentiu. Ele esperava isso também. Depois que seus sabres foram consertados, ele os colocou de volta em seu anel espacial e se levantou, sinalizando para Ivor segui-lo.
Vamos voltar para a guilda e encontrar uma nova habitação. O quê? Mas ainda temos mais de meio mês de aluguel pago. Ivor reclamou, mas Noah apenas balançou a cabeça. Você mesmo disse isso, não serei anônimo por muito mais tempo. Preciso começar a forjar e tenho medo de que todo este edifício possa explodir devido a minhas falhas em minha nova criação. Os olhos de Ivor se arregalaram e um grande sorriso apareceu em seu rosto. Você vai parar de testar e tentar algo sério. Noah assentiu e sorriu também. Ele tinha que admitir que estava bastante animado com sua ideia. Agora posso ter descontos em materiais de nível 4, não há razão para esperar mais. Ao dizer isso, ele saiu da sala, seguido por um agitador. Capítulo 185 a 185. Foco Noah estava em uma sala ampla, olhando para alguns itens à sua frente. Ele estava imerso em pensamentos, classificando os eventos do último dia. Vender os cadáveres das bestas mágicas me rendeu um pouco mais de 2.000 créditos. Seu valor era um pouco maior do que as agulhas da lua. Assim que ele deixou seu alojamento anterior com Ivor, ele pegou uma carruagem diretamente para a guilda dos caçadores para vender os corpos em seu anel espacial. Ele tinha 60 bestas mágicas de nível 3. Esse valor preenchia 4 cotas mensais e o premiava com um desconto de 10% nos itens derivados de bestas mágicas. Ninguém lhe perguntou nada sobre Doris. Os caçadores costumavam desaparecer por um longo tempo, afinal. Os itens à sua frente eram exatamente os que ele havia comprado no segundo andar da guilda, mas, com apenas aquele desconto, seus preços ainda eram altos. Ossos de um camaleão morto-vivo de nível 4 e 2/5 essências da besta para um total de 20.000 créditos. Se eu não for capaz de participar de caçadas por criaturas de nível 4, irei à falência em breve. Havia cerca de 20 ossos cinzentos de 80 centímetros de comprimento e 2 garrafas com um líquido vermelho escuro na frente dele. O camaleão morto-vivo era uma besta mágica do elemento escuridão com qualidades peculiares. Ele poderia entrar em um estado de morte aparente quando o ambiente carecesse de nutrição suficiente, apenas para reviver assim que uma presa chegasse ou a densidade de respiração aumentasse. Seu esqueleto e órgãos internos eram altamente adequados para procedimentos estressantes devido a essa qualidade e eram fáceis de manipular, o que os tornava um material perfeito para o nível atual de Noah. Afinal, eles eram partes do corpo de uma criatura de nível 4. Cultivadores mais fracos não podiam processá-los tão facilmente. Apenas o preço desses ossos chegava a 10.000 créditos, o que significava que o valor de uma besta completa de nível 4 seria muito maior. Quanto às 2 garrafas, seu preço era de cerca de 5.000 créditos cada. Noah decidiu comprá-las depois de testar os efeitos da quintessência na floresta Mellow. Este lugar é caro também. Bem, pelo menos a densidade de Breata é alta. A câmara onde ele estava naquele momento era uma das 2 salas de sua nova habitação. Ficava perto da guilda dos caçadores e apresentava uma área reforçada com inscrições que atendiam às necessidades de Noah. A concentração de Breá também foi maior em comparação com a das ruas da capital. No entanto, o preço era de 4.000 créditos por mês. 16.000 créditos para 4 meses de aluguel, somados a 20.000 para esses itens deduzindo meus ganhos, tenho mais de 70.000 créditos restantes. Eles ainda eram muito dinheiro, mas Noah estava preocupado de qualquer maneira. 20 ossos eram suficientes apenas para 20 experimentos afinal. Noah não era tão delirante a ponto de pensar que poderia ter sucesso apenas com isso. Vou pensar nisso depois, agora devo me concentrar, finalmente é hora de ficar sério. Ele fechou os olhos e um pequeno fio do breá gasoso em seu dantian subiu de sua cintura e se moveu em direção à sua cabeça. A figura etérea de Noah apareceu nas paredes de sua esfera mental e rapidamente pegou o fio de Breat, usando seu corpo para conectar o mundo exterior com os interiores do mar de consciência de Noah. Assim que a respiração entrou na esfera, ela começou a tremer, loucamente, ameaçando detonar bem no fundo do mar de energia mental. No entanto, Noah esperava muito e agiu prontamente. A energia mental foi continuamente gasta enquanto Noé afastava a vontade do céu e da terra daquela quantidade mínima de respiração. O processo levou 1 hora e esgotou quase toda a energia mental de Noah, mas, no final, o breá tornou-se inofensivo. Isso vai demorar um pouco. Noah pensou enquanto se deitava no chão para dormir. O breá em seu dantian estava no 2º nível, a dificuldade em refiná-lo havia aumentado muito. Noah só conseguiu absorver um pequeno pedaço antes de ser forçado a descansar.
No entanto, apenas essa quantidade não era seu limite. Seu mar de consciência melhorou em um ritmo mais rápido do que seu Dantian e também foi o primeiro a romper entre os dois. Ele poderia suportar o respiração gasoso de um cultivador de nível 2. Noah descansou e repetiu esse procedimento assim que acordou antes de ser forçado a descansar novamente. Quando a terceira absorção terminou, Noah sentiu que sua dor de cabeça havia atingido o ponto em que poderia atrapalhar a concentração de Noah durante o forjamento, então ele decidiu parar de acumular fôlego. Depois de mais um dia de descanso, era hora de injetar sua vontade. O gás negro em seu mar de consciência foi imerso no mar e Noé ficou 3 dias imaginando um sábio partindo o céu em 2. Ele havia se tornado melhor em imbuir sua vontade no Breat. Quando o processo acabou, uma pequena lâmina negra ficou em sua esfera mental emitindo uma forte nitidez. Está na hora. Ele esperou que sua forma voltasse ao seu pico e colocou o osso do camaleão morto-vivo na frente dele. Este será o corpo da minha criação. Isso lhe dará uma composição robusta e permitirá facilmente que o material principal se funda com ele. O osso da besta mágica não era o ingrediente principal no projeto de Noah. Havia um material que ele sabia ser muito mais forte e destrutivo do que qualquer coisa que ele tivesse visto em sua vida. Uma substância que possibilitou sua fuga da família Bavan. A energia mental foi gasta, assim como a respiração que ele acabara de refinar. Em suas 2 runas Kezer, as raízes negras se iluminaram e fumaça negra foi emitida na mão de Noah. Noah se concentrou como nunca antes, tentando controlar a fumaça do feitiço de forma demoníaca para ficar parado em sua palma. Ele sabia que o gás tóxico era selvagem, quase impossível de conter. No entanto, se ele usou sua própria respiração pessoal para produzi-lo e depois usar a conexão reforçada para manipulá-lo, isso será suficiente para torná-lo seu principal material. Os olhos de Noah brilharam quando sua concentração atingiu o pico. A fumaça em sua palma parou de se expandir e se reuniu na forma de uma pequena esfera preta. Capítulo 186 a 186. Balde Noah olhou para a bola de fumaça na palma da mão com uma expressão animada. É factível. Posso usar minha forma demoníaca como material. Ele não tinha certeza se poderia usar a fumaça tóxica como parte do processo de forjamento até que conseguisse contê-la. A parte fácil está feita, agora preciso fundir a fumaça com o osso do camaleão e moldá-lo. Noah pegou o osso cinza com a mão livre e criou uma membrana de incubação ao redor dos 2 materiais. Ele se concentrou, manipulando o gás preto para entrar na parte do corpo da besta. Como ele havia usado seu respiro refinado para ativar a forma demoníaca parcial, o gás tóxico poderia ser usado como se fosse o próprio respiro no método de forjamento elementar. Claro, a dificuldade em moldar o item aumentaria muito dessa forma. Esse método foi descrito no método de criação de espada de Vor, consistia em definir um material como núcleo e usá-lo para mudar os outros itens. As notas sobre o forjamento elemental também explicaram como essa era a maneira mais eficaz de forjar ao usar mais de um material. Moldar 2 ingredientes diferentes ao mesmo tempo aumentaria a dificuldade da inscrição em muitas vezes. A fumaça cobriu o osso e tentou entrar, para se fundir com sua substância. No entanto, era um pedaço de uma besta mágica de nível 4, era difícil de moldar e resistia às modificações que Noah queria aplicar. Noah ficou parado por um longo tempo. Seu olhar nunca se moveu da membrana preta que envolvia suas mãos. 2 horas se passaram para que o osso perdesse suas defesas e permitisse a fumaça entrar em sua matéria. Os 2 ingredientes começaram a se combinar e uma leve pressão foi emitida enquanto o item se condensava de acordo com a vontade de Noah. Eu sabia, o camaleão morto-vivo é o material perfeito para usar no primeiro protótipo. O osso se metamorfoseou quase sem resistência uma vez que permitiu a fusão com a fumaça tóxica, não rejeitou a nova substância de jeito nenhum. Claro, o que Noah estava fazendo naquele momento era apenas a fase inicial de experimentação de sua obra-prima. Apenas 2 materiais não eram suficientes para criar algo durável e poderoso. Tinha que haver uma mistura mais intrincada para que o item inscrito atingisse um nível agradável em ambas as qualidades. Essa dificuldade foi ignorada pelos outros métodos de inscrição, pois eles só precisavam realizar uma inscrição em um item para aplicar um efeito poderoso. No entanto, o método de forjamento elemental era conhecido pelo poder de suas criações. A maior dificuldade em criar um bom produto era compensada pela força de cada item acabado. Apenas olhando para as agulhas da lua da Noé,
Pode-se entender as vantagens de tal método. Eles tinham o poder do estágio sólido de um cultivador de nível 1 e isso com apenas um material de nível 3. Eles eram realmente fortes, mas careciam de durabilidade, algo que os itens criados com outros métodos de inscrição tinham por padrão, pois ninguém escolheria inscrever um item de baixa qualidade. No entanto, surgiu um problema durante a fusão dos dois materiais. Não houve nenhum erro da parte de Noah, ele manteve um controle perfeito sobre o processo o tempo todo. A questão era sobre a natureza da fumaça tóxica. Como se originou de um feitiço que enfatizava a destruição, era intrínseco à sua natureza destruir tudo que não fosse seu usuário. A fumaça começou a corroer o osso. Se nem o sabre de Noah conseguiu evitar a corrosão, não é de admirar que o mesmo acontecesse com outros materiais. Noah fez o possível para evitar que a corrosão acontecesse, mas tudo o que pôde fazer foi olhar, impotente enquanto o gás preto reduziu o osso a nada. O osso foi devorado e a membrana incubadora dispersada. A fumaça tóxica se espalhou pela sala antes de ser bloqueada pelas inscrições bruxuleantes nas paredes. Era um material de nível 4, vindo de uma das bestas mágicas mais adaptáveis deste mundo e com um elemento correspondente. Nem mesmo isso poderia conter meu feitiço. Ele suspirou, deitado no chão embaixo dele. Bem, pelo menos eu sei que minha forma demoníaca pode ferir feras mortas de nível 4. Quando eu obtiver um corpo de nível 4, devo ser capaz de lidar com aquela águia nuvem faminta. Quanto à forja. Ele suspirou novamente. Não é que ele não previsse essa circunstância, ele conhecia as propriedades de seu feitiço melhor do que ninguém. Ele já havia encontrado outra forma de usar a fumaça como matéria-prima sem deixar que ela consumisse os demais ingredientes. Noah se levantou e dois itens apareceram na frente dele. Um deles era o sabre que ele empunhava com a mão esquerda. O outro era um baúde, como os que ele usava para coletar o sangue das feras mágicas quando tinha que se preparar para o feitiço de inscrição do corpo. Se a forma demoníaca fere tudo, exceto a mim, então eu tenho que me usar como material. O sabre cortou seu pulso direito e Noah esticou o braço para fazer o sangue pingar no baúde. Seus olhos estavam frios enquanto ele olhava para o próprio sangue saindo de seu pulso. Ele já estava bastante acostumado com aquela cena. Primeiro a cobra com chifres, segundo o morcego de 3 olhos e a pantera da noite como terceiro. Quem diria que eu seria o quarto? Ele riu internamente com esse pensamento, percebeu que não estava tratando seu corpo de maneira diferente do cadáver de uma fera. Se isso me der o que preciso, não me importo de jogar fora centenas de litros do meu sangue. Seu corpo estava vivo e também tinha excelentes habilidades de cura. A ferida em seu pulso fechou após alguns segundos e Noah foi forçado a abri-la, novamente. Aos poucos, o balde começou a encher. Ele tinha um corpo de nível 3, derramando cerca de 3 litros de sangue o deixou tonto e pálido, mas não colocou sua vida em perigo. Isso também se devia ao fato de seus ossos começarem a emitir um halo frio que aumentava sua produção. Em cerca de 20 minutos, o balde estava cheio. Noah pegou o osso de outro camaleão e o mergulhou em seu sangue, antes de ir descansar. Capítulos 187 a 187. Tolerância. Noah encheu mais baldes com seu próprio sangue nos dias seguintes e começou a afundar os restantes 18 ossos de camaleão neles. Depois de selá-los cuidadosamente, ele guardou os baldes em seu anel espacial. Segundo os cálculos de Noah, esses recipientes deveriam ser selados por pelo menos um mês para que os ossos mudassem de natureza. O camaleão morto-vivo era uma criatura rara. Sua adaptabilidade era amplamente conhecida entre os especialistas no campo das bestas mágicas, que era em parte a razão por trás de seu alto preço. Acho que tenho 18 anos agora. Noah pensou, olhando para a luz que vinha de uma janela em sua habitação. Como ele teve que esperar o tratamento dos materiais terminar, ele voltou a se concentrar em seu treinamento, especialmente em seu corpo e em uma garrafa de Beasts Quintessence já foi usada e a outra estava quase vazia. Ele tinha líquido suficiente para apenas mais uma noite de treinamento. Noah empunhava seus sabres e praticava sua arte marcial. Os braços adicionais etéreos se tornavam mais reais a cada vez que seu poder aumentava ou seu domínio da arte se aproximava da perfeição. Uma vez que ele se tornasse capaz de usar a terceira forma do Azura, sua arte marcial perderia a maior parte de seus laços com as unhas do Kamaitachi e se transformaria em algo diferente. Afinal, já estava no nível do 4º nível, seu estilo de luta estava quase definido, o tempo em que ele teria que criar artes de nível superior sozinho estava se aproximando. De um modo geral,
As artes marciais são uma versão mais fraca dos feitiços. Os cultivadores executam diagramas com seus movimentos e manipulam a respiração de acordo para obter um efeito semelhante. Eu me pergunto se é muito cedo para pensar nisso. Eu ainda tenho que dominar minha arte atual. Seu conhecimento do tópico de cultivo era vasto. A maioria das famílias nobres contava apenas com suas técnicas e feitiços acumulados para nutrir seus descendentes. Eles não tinham ideia das teorias por trás de sua criação. Noai não percebeu, mas sua base era realmente sólida. Se não considerasse os campos especializados como alquimia e similares, havia realmente poucos aspectos do cultivo sobre os quais ele tinha dúvidas. Essa era uma das vantagens de ser instruído na academia. Cada um de seus alunos teria uma jornada de cultivo tranquila e evitaria práticas prejudiciais. A noite chegou novamente e Noah esvaziou o conteúdo de sua poção para acelerar as melhorias de seu corpo. No entanto, no meio da noite, os efeitos da quintessência desapareceram. Noah se concentrou em suas costas e notou que alguns restos da substância ainda estavam lá, mas seu corpo parecia imune a ela. Eu desenvolvi uma tolerância, não posso mais usá-la. As drogas não poderiam ser usadas indefinidamente, caso contrário, haveria cultivadores nas fileiras divinas em todos os lugares. Os corpos dos cultivadores já eram particularmente fortes. Não era de admirar que, à medida que o seu poder aumentasse, eles se acostumassem a um tratamento mais rápido. A solução para isso era passar por um tratamento mais forte ou parar completamente. Com o tempo, o corpo se purificaria e permitiria que drogas mais fracas o afetassem. Noah já havia usado a essência da besta em sua juventude, mas seu corpo melhorou muito com o passar do tempo, por isso ele quase conseguiu usar 3 frascos cheios antes de se tornar tolerante. Como seu Dantian não ficaria mais estressado, Noah passou o resto da noite cultivando o corpo Yin e a técnica do vórtice escuro. Quando a luz do dia brilhou e ele estava prestes a empunhar seus sabres, uma batida forte ressoou na porta de entrada. Noah ficou bastante surpreso e focado em estar pronto para qualquer situação. Ele não conhecia muitas pessoas afinal, e aqueles que sabiam onde ele morava eram ainda menos. Quando ele abriu a porta, ele se deparou com um familiar rosto sorridente cheio de cabelos dourados. Professor, como é que não estou surpreso que você saiba onde estou hospedado? Tadeu riu levemente antes de apontar para o interior da acomodação. Posso entrar? Noah encolheu os ombros e se virou, movendo-se em direção a um dos sofás da sala e pegando um dos potes de ivor no caminho. Sentado, serviu 2 taças de vinho e bebeu um pouco antes de falar em tom sarcástico. Então, em que outro negócio obscuro posso ajudar? Noah estava bastante relaxado na presença de Tadeus. Ele sabia sobre a herança real e também sabia que Tadeus queria usá-lo antes que alguma complicação aparecesse. Como Noah não acreditava que ele viesse ali pelo terreno da herança, supôs que se tratava de outra atividade na qual a família real não poderia interferir pessoalmente. Oh, acho que deixamos uma má impressão em você depois da última vez. Isso foi ruim, peço desculpas. Referia-se ao jogo contra o Manuel. Por que você não usou o símbolo? Noah não se importava muito com esse assunto. Não é como se ele tivesse confiado na família real de qualquer maneira. Este assunto é um pouco pessoal. Eu queria falar em um ambiente seguro. Tadeus disse enquanto bebia lentamente o vinho em seu copo. Noah ficou ligeiramente interessado no assunto. Há um problema com um dos alunos. Você sabe, o ponto forte da academia é o número de técnicas e feitiços disponíveis a um preço baixo. Isso é o que atrai a maioria dos jovens e nos dá tempo para recrutá-los em nossas fileiras. No entanto, também sabemos que não podemos manter todos eles. Alguns alunos ainda decidirão voltar para suas famílias e almejar o cargo de patriarca. Isso é óbvio. Você não pode esperar que herdeiros de grandes famílias nobres simplesmente se juntem aos governantes do país. Eles sabem que nunca serão confiáveis nas fileiras da realeza. A maioria das técnicas que vendemos são cópias feitas pelos mestres das inscrições na mansão real, mas há poucas exceções como a sua e a de Daniel. No entanto, o valor dessas cópias depende de quantas réplicas existem. Se todos esses pergaminhos foram para terminar nas mãos das famílias nobres, nosso apelo sobre as novas gerações desapareceria. Então, Noah disse. Ele entendeu o que ele estava dizendo, mas não conseguia ver o problema nisso. A expressão de Tadeus tornou-se complexa e ele falou com uma voz suave. Então, um aluno gastou 10 milhões de créditos e comprou mais de 100 técnicas e feitiços. Capítulo 188-188
Negociação 10 milhões de créditos. Noah ficou sem palavras. Ele realmente não poderia imaginar uma quantia tão grande nas mãos de uma única pessoa. Como é possível que um único aluno possua tamanha riqueza? Ele perguntou ao professor. Isso é parte do problema. Acreditamos que algumas famílias nobres de grande porte estão planejando construir uma organização semelhante à academia. No entanto, sua fundação não é tão sólida quanto a nossa. Então eles estão investindo essa quantia para acumular recursos atraentes o suficiente. Mesmo que a academia ainda seja a melhor escola do país, não podemos permitir que apareça um competidor. Tadeu explicou em tom sério. Ele estava levando esse assunto muito a sério. No entanto, Noah realmente não se importava com tais lutas políticas. O que você quer de mim? Noah fez sua pergunta mais urgente. Pare a entrega dos itens para as famílias nobres. Por que você não faz isso? Tadeu sorriu amargamente com essas palavras. Devemos manter o ambiente social pacífico e calmo. Se famílias grandes fossem reprimidas abertamente, um conflito seria inevitável. Oh, não se engane, a família real está totalmente preparada para um conflito interno, nós apenas preferiria evitá-lo. O silêncio ocupava a sala. Noah estava considerando a oferta. E o que devo fazer quando interceptar um aluno? Você cuida dele. Será uma missão secreta com outros cultivadores de perfil adequado. Todas as informações serão entregues a você assim que você aceitar. Tadeu respondeu. O significado por trás de suas palavras era bastante claro. Eles querem que os criminosos façam o trabalho para que possam culpá-los se algo der errado. Malditos royals, eles são tão lamentáveis. Noah internamente balançou a cabeça. Os poderosos governantes da nação Ultra, indiscutíveis por 2000 anos, pedindo ajuda a indivíduos descartáveis. Qual é o sentido de ter todo esse poder se você não pode usá-lo? As regras são obrigatórias mesmo no mundo do cultivador. As famílias nobres são tão poderosas e, ao mesmo tempo, tão frágeis. Ele estava honestamente desapontado com tal visão. Ele sentiu como se um dragão tivesse se transformado em uma ovelha assustada assim que uma de suas asas foi perfurada. Ele não subestimou o poder real dos royals. Ele sabia que se cometesse um erro, eles não perderiam um instante antes de cuidar dele. No entanto, ele se sentiu desapontado ao ver uma organização tão grandiosa não querer lidar pessoalmente com seus problemas. Em um mundo sob a constante ameaça de bestas mágicas, a fraqueza era um pecado, mesmo que apenas circunstancial. Acredito que as recompensas corresponderiam à inimizade com famílias nobres de grande porte. Noé quebrou o silêncio. Diga seu preço. Tadeu sorriu novamente. Ele sabia que sua proposta havia interessado o jovem. Técnica de cultivo de nível 4 do elemento escuridão. Não houve hesitação na resposta de Noah. Ele sabia exatamente o que queria. No entanto, os olhos de Tadeu se arregalaram de surpresa e ele se levantou de seu assento. Você está louco. Você sabe o valor de algo assim? Você está superestimando seu valor. Você acha que não sabemos sobre aqueles itens inscritos que você arruinou o mestre e vendeu? Essa sua identidade falsa está atingindo seu limite e limites. Se não fosse por nós, royals, sempre suprimindo os rumores de um cultivador do elemento das trevas, quanto você acha que sua família vai demorar para encontrá-lo? Mostre alguma gratidão maldita e lembre-se de que sua vida depende de nossa boa vontade. Tadeu estava louco. Tal pedido claramente o enfureceu. Noah olhou com olhos frios enquanto sua reação exagerada se desenrolava e ele sabia que o que o professor disse era verdade. Ele era um peão e os peões devem obedecer às ordens dos reis. Este assunto deve ser bastante urgente para ele reagir assim. Técnica de cultivo de nível 3 do elemento escuridão. Noah deu um passo para trás e baixou o preço. Tadeu suspirou recostou-se no sofá atrás dele antes de responder. Isso é possível, mas primeiro você deve ingressar em alguma organização real e, para fazer isso, terá que fazer um acordo. Como você está envolvido na herança real, ainda não podemos fazer isso. Isso significa que levará algum tempo para ser entregue a você. Isso também não serve. Noah queria ficar livre de amarras. Ele não se juntaria a uma família nobre apenas para obter alguns benefícios imediatos. Entregar-me não pode ser feito. Se eu me juntar à realeza, sempre serei um estranho e serei reprimido. Não quero passar pelas mesmas experiências do círculo íntimo da família Bavan. Ele havia sido contido por 1 ano e meio no círculo interno da mansão,
passando a maior parte de seus dias sendo um manequim de teste para os herdeiros e quase sem tempo sobrando para seu treinamento. Eles provavelmente vão me dar mais liberdade, mas uma gaiola é sempre uma gaiola, não importa quão grande seja. Quero um pagamento imediato, posso não voltar depois de tudo. Tadeus balançou a cabeça. Então você tem que escolher outra coisa, as técnicas de cultivo de nível 3 não podem ser dadas assim. Silêncio novamente. Noah estava, imerso em pensamentos, tentando encontrar o que mais precisava naquele momento. Isso resolveria a maioria dos meus problemas. Noah encontrou algo que se encaixava em suas necessidades e olhou por um longo tempo nos olhos de Tadeus antes de abrir a boca para falar. Eu quero uma bênção de respiração, uma grande o suficiente para ser útil por todo o segundo escalão do Dantian. A expressão de Tadeus tornou-se rígida, o significado por trás das palavras de Noah era claro. Um dos problemas no nível superior de cultivo era a quantidade de tempo necessária para acumular fôlego suficiente para o avanço. Lugares como a academia ou a capital eram cobiçados devido à maior densidade de breate que facilitava o processo de cultivo. Afinal, as melhorias de 2 centros de poder dependiam disso. No entanto, se alguém tivesse um pedaço de breate de bênção grande o suficiente, ele poderia cultivar em qualquer lugar, sem ter que arcar com as despesas ligadas a melhores acomodações. Se eu tiver esse mineral, posso apenas viver em quartos normais e ainda cultivar em uma velocidade maior. Além disso, posso até usá-lo quando estou caçando fora de casa, eliminando o problema de um ritmo de treinamento mais lento. Capítulos 189 a 189. O velho inimigo Tadeus encarou Noah por um tempo. Dar um pedaço da benção breate não era um problema, sua acumulação era vasta, eles tinham grandes reservas desse mineral. O único problema era o que isso significava dar a ele. Se ele conseguir, não precisará mais dos privilégios da cidade real. Esses eram os pensamentos de Tadeus. Os cultivadores precisariam de melhores recursos à medida que seu nível aumentasse. No país Ultra, os recursos e as técnicas eram todos monopolizados pelas famílias nobres, sendo o maior acionista a família real. Era quase impossível embarcar na jornada de cultivo sem ter um relacionamento com eles. Essa necessidade foi amplificada pelo nível do cultivador. Tomando Noah como exemplo, suas melhorias foram mínimas, desde que ele deixou de ser um estudante, mesmo com sua personalidade trabalhadora. Ele teve que usar poções preciosas para aumentar sua velocidade de absorção, mas esse método tinha seus limites, pois seu corpo se tornaria tolerante às drogas. O melhor método era simplesmente cultivar em um ambiente rico em respiração. No entanto, esses tipos de ambientes eram principalmente zonas de perigo ou criados artificialmente. Noah não poderia sobreviver no primeiro e teve que chegar a um acordo para usar o último. No entanto, o valor daquele mineral ainda era inferior a técnicas e feitiços, por isso ele estava bastante confiante de que Tadeus aceitaria seu preço. Ele tem que decidir entre mim, um cultivador solitário que não será uma ameaça no futuro iminente, ou um súbito aumento de poder das grandes famílias nobres. É exatamente o que ele mais teme. Noah não seria uma ameaça para seu domínio por mais algumas décadas. Pelo menos, eles tinham muito tempo para prendê-lo. As famílias nobres, por outro lado, já estavam estabelecidas e poderosas. Se eles realmente conseguissem criar uma estrutura semelhante à academia, o acúmulo de poder mudaria a seu favor. Além disso, eles estariam fazendo isso usando a academia real como base para sua nova escola. Os Royals perderiam muito prestígio se deixassem isso acontecer. Negócio. Como Noah previu, Tadeus concordou. Quero mineral antes de me mudar, Noah lembrou. Tadeus assentiu e se levantou. Aquela conversa o deixou com um gosto amargo na boca. A pedra será entregue a você em menos de uma semana, junto com os detalhes sobre a missão. Só quero que você se lembre de uma coisa. Noah esperou calmamente que o professor continuasse a falar. Não somos seus inimigos. Assim que ele disse isso, ele saiu da sala e saiu do alojamento. Falando sobre ameaças ocultas, Tadeus deve realmente se preocupar com esta situação. Ivor disse, aparecendo da outra sala. Eu entendo que eles sejam honestos. Você não governa uma nação por 2000 anos sem ficar paranoico com tudo que pode colocar em risco sua posição. Noah atendeu, deitando-se no sofá e analisando o que acabara de acontecer. Por que eles gostam tanto de você? É por causa do seu elemento? Noah assentiu e respondeu a Ivor com uma voz simples. Tudo o que eles querem é o controle sobre seus súditos.
Com Daniel estando do lado dos nobres, eles precisam de alguém de igual raridade e talento ou sua figura perderia importância aos olhos de todas as outras famílias. Bem, eu também sou útil pelo seu trabalho sujo. Então, você vai se juntar à realeza quando o perigo bater à sua porta. Noah balançou a cabeça. Eles já devem ter percebido que eu não gosto de ser controlado. Assim que minha utilidade acabar, eles vão me dar um ultimato. Ele estava falando sobre esses assuntos com facilidade, como se não o preocupassem nem um pouco. E o que você vai fazer nesse ponto? Ivor perguntou em tom preocupado. Ele não queria ver seu aluno sendo usado pela realeza, mas também não gostava da ideia de perder o último herdeiro do método de forjamento elemental. Ele não tinha certeza se sobreviveria até encontrar alguém tão talentoso quanto Noah. Noah encolheu os ombros e virou de lado para dormir, dizendo uma última frase para Ivor. Eu estarei muito longe antes que as coisas cheguem a esse ponto. O que Tadeus havia prometido não demorou muito para chegar. Em apenas 4 dias, um soldado de armadura dourada bateu na porta de Noah e entregou-lhe um anel espacial. O espaço dentro do anel era pequeno, não chegava a 3 metros cúbicos, mas continha uma pilha de lençóis e uma grande pedra azul. Os olhos de Noah se arregalaram ao ver a bênção respiração e ele imediatamente atirou para colocá-la na sala reforçada. Quanto ao anel, ele simplesmente o deu a Ivor para vendê-lo enquanto ele estivesse fora. A bênção respiração era cúbica e suas proporções eram bastante precisas, parecia que havia sido cortada de um pedaço maior. Tinha 1,5 metro de altura e quase mesmo em suas outras dimensões. Quando saiu do espaço separado no ringue, a densidade de Breata aumentou muito e superou a da melhor habitação da academia. Bem, é acoplado com já a alta densidade desta sala. Só isso provavelmente só pode atingir um nível inferior ao da academia. No entanto, Noah estava satisfeito. Com isso, meu treinamento não será mais lento, mesmo quando eu estiver fora de casa caçando. Também posso usá-lo para atrair feras. Bestas mágicas seriam instintivamente atraídas por tais itens preciosos. Noah já podia imaginar a quantidade de armadilhas que poderia armar em suas caçadas com aquele mineral. E pensar que finalmente consegui colocar minhas mãos em algo assim. Essa foi a 3ª vez em que ele se deparou com uma benção de respiração. Devido à sua personalidade, ele sempre desejou obter um deles, mas eles não eram fáceis de encontrar e ninguém jamais os venderia. Noah moveu seu olhar para os lençóis e começou a inspecioná-los. Suas sobrancelhas franziram um pouco antes de relaxar em uma expressão de surpresa. Essa é uma grande coincidência. Escrito nas folhas, estavam as diversas informações sobre a missão da família real, bem como o nome do aluno que fez aquela compra absurda. Samuel Mulos. Os olhos de Noah brilharam com uma luz fria lembrando seus encontros anteriores com ele. Capítulo 190 a 190. Vondur Noah nunca havia esquecido como os soldados da família Mulos tentaram impedir sua chegada no teste de admissão da academia. Eu me pergunto se aquele mago do vento estará lá para protegê-lo. Essa deve ser uma luta interessante. As folhas descreviam como Samuel estava prestes a deixar a academia após sua compra no inventário, mas foi retido por vários meios. Isso provavelmente foi uma conspiração dos Royals. Eles precisavam de tempo para montar um grupo para a missão. Quanto ao objetivo da missão, estava claramente expresso nas fichas. Recupere as cópias das técnicas e mate o aluno que ousou se juntar a um esquema contra a dinastia real. Eles devem estar muito bravos com isso. Quase sinto pena do Samuel, aposto que ele não sabe bem em que confusão se meteu. Noah balançou a cabeça pensando na idiotice daquele jovem. Ele realmente não conseguia entender como a maioria dos nobres eram tão estúpidos. Daqui a um mês, cidade de Vondur, Taverna 3 Jugos. Esse é o ponto de encontro da minha equipe. Havia um mapa detalhado indicando a melhor rota para chegar à cidade indicada. Um mês. Pode ser o suficiente para forjar alguma coisa. Os ossos do camaleão morto-vivo estavam sendo refinados em seu próprio sangue. Antes de partir para chegar a Vondur, ele tinha cerca de 2 semanas para continuar a experimentar. No entanto, esse tempo poderia ser usado para aumentar seu poder o máximo que pudesse. Apostar na forja elemental é bastante arriscado, pelo menos para minha habilidade atual nesse método. Eu deveria apenas deixar os ossos para refinar e focar no meu treinamento, isso só pode me beneficiar. Claro, quanto mais os ossos fossem deixados em seu próprio sangue, mais eles imitariam suas propriedades.
Noah precisava que eles fossem reconhecidos como parte de seu próprio corpo pelo feitiço da forma demoníaca, caso contrário, a fumaça negra apenas os consumiria. Em vez de arriscar um material de nível 4, ele ficaria feliz em deixá-lo para refinar por mais algum tempo para se concentrar em um poder mais confiável. Afinal, mesmo que os materiais fossem refinados corretamente, ele não tinha certeza se conseguiria forjar algo estável em apenas 2 semanas. Tendo tomado sua decisão, Noah não perdeu tempo e deu a Eivor uma lista de itens para comprar junto com os créditos necessários. Ele precisava reabastecer seu estoque de poções e comida, tinha que comprar novos conjuntos de roupas, não podia ficar sem camisa em uma missão secreta. Depois de definir tudo, ele pegou a runa Kezier e começou a treinar. Cada pequena melhoria poderia ser essencial para sua sobrevivência. Algumas semanas depois, em uma pequena aldeia perto de Vondur, Samuel estava sentado em uma pobre casa de madeira com as 2 mãos cerradas em uma xícara de chá. Ele estava tremendo e gotas de suor frio escorriam por sua testa. Jovem mestre, a decisão foi da família. Você deve arcar com as responsabilidades da causa. Abel ficou bem na frente dele, tentando revigorar seu espírito. Samuel balançou a cabeça e jogou o copo na parede, derramando todo o seu conteúdo na velha madeira. E o que você sabe? Eu vi os monstros na academia e vi o poder da dinastia real. Eles têm navios voadores, caramba. Eles poderiam acabar com toda uma família nobre de grande porte durante a noite, se quisessem, e minha família sabiamente concordou em me tornar o bode expiatório dessa porra de causa. Meu pai sabia de tudo isso? Ele sabia que seu único herdeiro seria o alvo do ódio dos royals. Abel baixou a cabeça com as queixas do homem. Ele tinha sido um guarda da família Mulos por toda a sua vida. Ele tinha visto Samuel crescer e sabia o quanto seu pai era apegado a ele. No entanto, a causa era muito importante e os benefícios relacionados a ela eram incríveis. Ele falou em tom de desculpas com a cabeça ainda baixada. Jovem mestre, os benefícios que nossa família receberá se esta missão for bem-sucedida seriam enormes. Teríamos para sempre uma posição privilegiada na nobre academia e fomos isentos de pagar nossa parte para atingir 10 milhões de créditos. Seu pai enfatizou muito seu valor para você ser designado para esta função. As palavras de Abel não conseguiram acalmar Samuel, que continuou em seus protestos. Que vale? Estou basicamente roubando da academia real. Se eles me pegarem, não só eu, mas toda a família pagará o preço pela insubordinação. Abel ergueu a cabeça e pôs a mão no ombro do jovem. Você nunca roubou nada, essa é uma das nossas vantagens. Como você comprou corretamente essas técnicas e feitiços, a família real não pode intervir pessoalmente no assunto. Eles podem apenas enviar cultivadores não relacionados a eles. No entanto, todos os mais fortes cultivadores estão sob seu governo ou são leais à causa. Mesmo as outras famílias de grande porte que são neutras confirmaram que não irão interferir neste assunto. Comigo aqui, as chances estão do nosso lado. Samuel ficou ligeiramente tranquilizado por suas palavras e soltou um longo suspiro. Qual é a nossa proeza de batalha real? Abel sentou-se ao lado dele e tirou um mapa da manga, desdobrando na mesa diante deles. Temos 60 soldados, 35 deles são cultivadores de nível 1 no estágio sólido, enquanto os outros 25 estão no segundo nível. Eu sei que você ainda está no primeiro nível, mas não se preocupe, irei pessoalmente te guarde. Samuel acenou com a cabeça vendo tal mão de obra e então se virou para olhar para Abel. Você tem um corpo de nível 4, certo? Abel abriu um sorriso largo e deu um tapinha no peito com confiança. Sim, eu sou um cultivador de nível 2 no estágio líquido, mago de nível 2 e tenho um corpo de nível 4. Eu sei que meu método de nutrição corporal está entre os métodos de nível 4 mais fracos, mas seu poder não deve ser subestimado. Além disso, sacrifica a maior parte do fortalecimento físico para se concentrar nas habilidades de cura. Posso ser seu escudo de carne durante toda a jornada de volta à mansão. Samuel finalmente ficou completamente calmo e gesticulou em direção ao mapa. Qual é a nossa rota? Nós nos mudamos para Vondur em algumas semanas e depois pegamos o caminho da montanha para retornar ao domínio de Mulos.